E eu quero então dar sequência àquilo que nós falamos ontem, baseado em Colossenses, capítulo de número 1. Peço que você vá já direcionando as escrituras sagradas, a sua Bíblia lá para Colossenses, capítulo de número 1, para que a gente faça uma revisão rápida do que nós refletimos aqui ontem pela manhã, quando nós falamos sobre a nossa liberdade e somos libertos do império das trevas. Então a palavra de Deus nos deixa isso de forma muito clara, que Ele nos libertou, a liberdade dos filhos de Deus em Cristo Jesus, libertados do império das trevas por meio da nossa redenção, pela remissão, e vimos isso de forma muito clara, o poder de Deus operando em nossas vidas, manifestando a sua glória, manifestando o seu sacrifício. Vimos claramente, no capítulo número 2, como que Ele restaura todas estas coisas, como que Ele faz tudo isso. E hoje eu queria pensar de forma ainda mais objetiva e específica, a partir do capítulo 2 de Colossenses. Ontem, como eu disse aqui, nós vimos as questões relacionadas com a libertação, o poder de Cristo e este crucificado. Lembre-se sempre disso, você que me acompanha, você que me assiste, você que é alguém que já tem ouvido sobre o Evangelho de Jesus. Evangelho sem Cristo e este crucificado é o evangelho falso, é falso, não é verdadeiro. Evangelho que não apresenta Cristo e este crucificado com o propósito de libertar o homem do pecado, fazendo dele uma nova criatura, não uma pessoa reformada, mas transformada totalmente de dentro para fora, uma transformação que atinge não só o nosso espírito, mas o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, que transforma nosso caráter, que aperfeiçoa nossa personalidade. O Evangelho de Jesus, que alcança todos os homens e alcança o homem todo. O mesmo Deus de paz, diz a palavra de Deus, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis. Ou seja, não existe salvação do espírito que não alcance a alma e o corpo. Não existe esta ideia de ficar vivendo em Cristo como nova criatura, com uma luta interior, com uma dualidade, esta coisa do conflito do espírito que milita contra a natureza carnal, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Isto é uma verdade enquanto o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado por causa da incredulidade. O que nos leva ao conflito não é, preste atenção, não é a nossa espiritualidade. O que nos leva ao conflito é o mover e o poder do Espírito Santo tentando, agindo em nós, na conversão, agindo em nós na conscientização, agindo em nós na convicção da verdade de Deus. Isso é que gera conflito. Aí, quando o Espírito nos convence, nós nos rendemos ao Senhor e o confessamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 24, que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, não tem mais conflito interior. O conflito interior de o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Este conflito antecede a palavra de Deus quando diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos.
porque aquele que está morto com Cristo está justificado. E vimos ontem que a justiça de Deus em Cristo Jesus, o seu Filho amado, Filho do seu amor, opera em nós, trazendo redenção e remissão. Redenção porque Ele paga o preço, a dívida que você e eu tínhamos para com Deus. Porque deixa algo importante aqui para você: nós nunca fomos e jamais seremos devedores ao diabo. Quem peca dá lugar ao diabo, mas não deve a ele, deve a Deus. A dívida que você e eu temos não é para com Satanás, é com Deus. A alma que pecar, essa morrerá. É uma sentença de Deus. O salário do pecado é a morte, é uma sentença de Deus. Foi por isto que Jesus Cristo, quando veio a este mundo para salvar a você e a mim, a toda a humanidade, Ele pagou a dívida para Deus. Por isso que o sacrifício dele foi nos céus, senão teria sido no inferno. O sacrifício dele foi nos céus. Aquele sacrifício que era feito no tabernáculo, na tenda, aquela tenda que foi preparada para representar o tabernáculo celestial. É isto que a Bíblia diz, leia Hebreus. Então, quando Jesus adentrou ao tabernáculo, ele não entrou num tabernáculo feito por homens, ele foi no tabernáculo celestial, diz a Bíblia, e ali ele se ofereceu a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a ele, e pagou a sua, a minha, a nossa dívida. Nos remiu, por quê? Porque ele nos inocentou e nos libertou do poder, da autoridade, do domínio, do império, do governo, do reino das trevas, e nos transportou para um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, um reino de luz. E agora em Colossenses, capítulo de número 2, a Bíblia é muito gostosa, né, gente? É muito bom, é muito prazeroso poder ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Eu já estudei Colossenses e estudo a Bíblia há 32 anos. E quero te dar uma notícia: todos os dias que eu medito nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo acrescenta algo novo. Isto é muito gostoso. Por quê? Porque isto prova que Deus está nos aperfeiçoando. Isto prova, é prova real, é fato, não é ideia, é concreto, que Deus está completando a boa obra que Ele começou. Isto confirma que você e eu podemos continuar todos os dias crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Então, Colossenses, capítulo de número 2, você, a partir do versículo 6, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quando eu peço a você e peço a Deus que me livre da murmuração, da reclamação, não é porque é uma coisa só chata de você conviver consigo mesmo e com outras pessoas, chato para elas, viver com gente murmuradora, gente que fica reclamando do que não tem, gente que fica reclamando do que fizeram com ela em relação ao seu passado, à sua vida, e que o seu fracasso, a sua derrota, a sua infelicidade, a sua tristeza é por causa do que fizeram comigo, blá, blá, blá. Deixa eu te dar uma notícia, meu irmão: as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Viva o novo de Deus, continue a viver nele. Você está em Cristo, é uma nova criatura, você é filho de Deus. A Bíblia está dizendo, você fique enraizado nele. Se você não tem condições, se você não conhece, marca comigo um dia, eu vou trazer você aqui para ver o que é enraizar. Eu tenho algumas
ervas daninhas, que não é o nosso caso, claro, mas só para você entender raiz. Eu outro dia mostrei para a Áurea, eu estava aqui, mostrei para minha mãe, eu arranquei, mas custei, pequenininha assim, ó, não tinha mais do que 20 centímetros, 15, 20 centímetros. Eu arranquei, quando eu arranquei, o que tinha para cima tinha para baixo, mas é dura, enraizada. Então, deixa eu dar uma notícia: fique enraizado em Cristo. Tenha a sua raiz e a sua fonte em Cristo. Alimente-se, abasteça-se, viva, revigore-se em Cristo, enraizados, edificados nele. Edifique a sua vida na rocha. Já falei sobre isso aqui inúmeras vezes. A rocha, olha que interessante, você vai construir na areia, é uma coisa horrorosa, você precisa de aprofundar muito. Você vai construir num terreno sólido, bom, você precisa também fazer uma sapata razoável, enfim, com toda uma estrutura. Você vai construir na rocha, é muito mais duro de você perfurar, cavar, mas você consegue fazer uma estrutura com menos profundidade, porque a rocha é firme. A rocha tem poder para sustentar, para segurar, para dissipar muito maior volume de peso. E é isso que a Bíblia está dizendo. Você está alicerçado na rocha que é Cristo, meu irmão. Ninguém vai te derrubar. Não existe um poder na história do universo, na criação, que possa tirar você das mãos do Pai, que possa destruir você, que possa derrubar a sua vida. É isto que é a representação da casa edificada sobre a areia e sobre a rocha. Ali não é casa física não, gente. Ali não é construção de parede não, ali é construção de vida. Aquele que ouvir estas minhas palavras e as colocar em prática, assemelhá-lo-ei, vou compará-lo. É uma analogia. Você e eu estamos firmados em Cristo. Ele é a rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso refúgio. Você em Cristo, enraizado nele, se alimentando dele, sendo suprido, alimentado por Ele, você está edificado, a sua vida está edificada na rocha, que é Cristo, firmados na fé. Fé não é na doutrina de uma instituição humana não, meu irmãozinho amado, você vai ver daqui a pouco. Fé na palavra de Deus, fé em Jesus, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado, versículo 8 de Colossenses 2, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Cuidado com esta gente que quer colocar regrinha para você. Não vou falar não, senão vou pecar, né? Pode não, mas cuidado, meu irmão. Ouça de tudo, retenha o que é bom. Se eu falar alguma coisa que está fora da Bíblia, você joga fora. Não precisa ficar com isso não. Eu sou falho, eu sou limitado, eu sou humano, eu posso errar. Fica com a Bíblia. Basta a Bíblia. Para que livrinho de doutrinas? Fica com a Bíblia, meu irmão. Ah, mas tem assuntos que eu não entendo. Não entende, vai orar, vai pedir o Espírito Santo para te revelar. E deixa eu dar uma notícia. Tem assunto que não é feito para entender não, meu irmão. A hora que o Espírito Santo te revelar, você entende. Você acha que você é o mega super inteligente? Então, você não é isso tudo não. Menos um pouquinho, quase nada, vira um pozinho, que a ideia nossa é essa. Do pó, viemos ao pó, voltaremos. Não pensa de você mais do que você deve não, tá? Mas voltando para o versículo 9, com a inteligência espiritual e com a revelação, vamos juntos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus nós temos toda a plenitude, Ele é pleno. Tudo que tem de Deus está em Cristo, só para você entender. Divindade, Deus, plenitude, tudo que é de Deus, você e eu achamos em Cristo. E Ele apresentou tudo isto corporalmente, Ele apresentou tudo isto agora, no primeiro da sua pessoa, e agora através da igreja, o corpo de Cristo. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, você está em Cristo, e Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Vocês receberam a plenitude de quê? Da divindade. Leia a Bíblia, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Guarde aí, plenitude da divindade. E por estarem nele,
em Cristo, que habita toda a plenitude da divindade, ele que é o cabeça de todo poder e autoridade. Por isso ele disse: eis que foi-me dado todo poder e autoridade nos céus e na terra. Vocês receberam a plenitude de Deus em Cristo Jesus, que é revestido de todo poder e autoridade. Você pode viver tudo isso. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, não aquela lá de Moisés. Esquece aquela, já falei com você e vou repetir. Os filhos de Deus são filhos de Abraão. A lei foi dada para um povo, Israel, para uma nação. A lei mosaica foi dada para eles, aquela lei, os 10 mandamentos, as tábuas. Você e eu somos antes da lei. Deus chamou Abraão antes da lei, Cristo cumpriu a lei, estabeleceu um novo tempo, e a Bíblia é clara em nos dizer que nós, os gentios, você e eu, fomos enxertados nele como filhos da fé, não é filhos da lei. Quem quer seguir a lei tem que cumprir toda a lei, não vai conseguir, mas isso também não é problema nosso. Nós estamos falando de você e eu, que somos cristãos, filhos de Deus, novas criaturas em Jesus. Então ele está dizendo: nele vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Preste atenção agora nesta última frase: que o ressuscitou dentre os mortos. Então a Bíblia não está falando aqui de batismo nas águas. Disse Jesus assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim mesmo. Ele nos colocou, nós fomos imersos, incluídos dentro dele, no corpo dele, na cruz. É isto que a Bíblia está dizendo. Quando você foi incluído, quando você recebeu ali a sua inclusão em Cristo, eu já disse aqui ontem, a morte substitutiva. Cristo morreu por mim, Cristo morreu no meu lugar. A morte inclusiva, Cristo me fez morrer com ele. Assim como ele morreu, eu morri. Depois você leia a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 8. Você foi incluído nele, e veja o que a Bíblia está dizendo. Você agora incluído nele, você foi sepultado com ele no batismo. No batismo no corpo dele, quando ele morreu, você foi sepultado. E quando ele foi ressuscitado, você também foi ressuscitado com ele, porque a Bíblia diz lá em Efésios: e nos ressuscitou juntamente com ele, fazendo com ele nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo poder, acima de todo principado, acima de toda autoridade que se nomeia. Por isso que você e eu podemos vencer principados e potestades. Por isso que nós podemos lutar a nossa luta espiritual nos céus, nas regiões celestiais, através da oração. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E a Bíblia diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos colocou nas regiões celestiais. E agora, como Cristo, você e eu podemos exercer a autoridade que ele mesmo declarou que recebeu. Está aqui, nós lemos hoje. Ele recebeu todo o poder, toda a autoridade. Ele deu este poder, esta autoridade à igreja, que é o corpo dele. E agora nós podemos vencer principados, potestades, através da oração, através do clamor, através do exercício da fé no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Isso me empolga, não sei se te empolga, mas enfim. E com ele nós somos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. Quando vocês estavam mortos, passado, estavam mortos, em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus
vos deu vida, os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, redenção, remissão, e cancelou a escrita de dívida. Cancelou, ele não anulou, cancelou, desfez, acabou toda a escrita de dívida, tudo que o diabo tinha, tudo que você tinha contra você, Deus em Cristo Jesus cancelou, anulou, destruiu, desfez. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, estas que eu disse aqui da lei mosaica. Esquece essa questão de lei de Moisés. Cancelou tudo isto que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, despojado, só para você entender, biblicamente, culturalmente, na cabeça de um cidadão romano, que é o caso de Paulo, ele está dizendo assim: olha, Jesus, ele despojou principados e potestades. Como é que você despojava um reino? Quando você derrotava um reino. Como é que Abraão despojou o reino daqueles que levaram Ló em escravidão e toda a sua casa? Ele foi lá, venceu aqueles reis, resgatou Ló e toda a sua casa e despojou aquele reino. E aí ele encontra com Melquisedeque, você sabe da história, enfim. Então, Deus está dizendo, Cristo venceu, destruiu, aniquilou todos os principados, todos os poderes, todas as autoridades. Ele se tornou Senhor soberano de tudo e de todos, através da sua morte, através da sua ressurreição, através da sua exaltação. Ele foi colocado à destra de Deus Pai, e todos os seus inimigos foram colocados como estrado, como piso sob os seus pés. Ele está ali, ele reina soberanamente. Ele pegou a serpente e amassou e destruiu a sua cabeça. Ele aniquilou. Por isso que o diabo não tem poder contra a sua vida, contra a minha vida. É por isso que o diabo não pode nos tocar, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por que o diabo não pode nos vencer? Porque Cristo o venceu. Venceu aonde? Venceu em todos os níveis, em todos os âmbitos. Agora é o juízo, agora está estabelecido o fim do príncipe deste mundo. Ele reinou até a cruz. Na cruz, Satanás perdeu todo o seu principado, toda a sua autoridade, todo o seu domínio que ele ainda tinha em alguma instância, em algum recurso sobre a face da terra. Ele perdeu quando Cristo foi crucificado, quando ele morreu. Tanto é que Jesus Cristo, diz a Bíblia, foi lá no inferno, lá no Hades, tomou as chaves da morte e disse: agora os meus irmãos, porque eu sou o primogênito, os meus irmãos não terão mais medo da morte. É por isso que você e eu não tememos a morte. Se você teme a morte, tem algum problema. Você precisa questionar algumas coisas na sua convicção de salvação. Eu quero viver até os 120 anos para pregar, para anunciar o evangelho e para desfrutar de tudo que Deus me der. Mas se ele quiser me chamar hoje, pode chamar, mas estou tranquilo para encontrar com Jesus. Não tem nenhum problema em encontrar com ele. Se você tem problema, se você tem medo de morrer, se você tem insegurança de morrer, você pode questionar a sua salvação, porque quem é salvo, quem tem convicção da salvação, não tem medo de morrer, não. Por isso nós não temos medo de morrer, porque eu não vou morrer, eu vou dormir, vou dar uma descansada lá no paraíso, #paraíso, refrigério total e pleno, até a volta de Cristo. Então, se você tem algum problema com a morte, você não entendeu ainda os princípios da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo venceu a morte, destruiu o diabo, destruiu principados e potestades, despojou, aniquilou, cancelou dívida, fez deles, gente, está aqui na Bíblia, você não precisa ficar dando show de expulsar demônio, não é? É o show que eu vou expulsar o demônio, que eu vou fazer isso, e ficar batendo papo com o diabo, dialogando, fazendo entrevista com Satanás. Isso aí a Bíblia nunca nos deu oportunidade para isso, esqueça isso. Mas ele diz que em relação aos principados e potestades, aos poderes espirituais deste mundo, às hostes malignas deste mundo, a Satanás, a tudo, olha o que a Bíblia diz, meu irmão:
fez deles, está lá em Colossenses, capítulo de número 13, versículo de número 15, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Eu já vou encerrando aqui agora, mas eu queria que você pensasse comigo uma coisa muito interessante. Olha o que a Bíblia diz, escuta agora, que é muito legal isso. Olhando para ele, não vimos nenhuma formosura, estava tão deformado e feio, a Bíblia que diz isso, que os homens viravam o rosto, não queriam olhar para ele. Todos os seus discípulos o abandonaram, o rejeitaram, todos os homens o deram como um derrotado, um fracassado, um vencido. Está anotando aí, isso tudo está acontecendo ali na cruz, está tudo acontecendo ali. Mas agora entenda algo que talvez você não tivesse percebido ainda. No reino espiritual, no mundo espiritual, no universo, na história da humanidade, naquele exato momento, enquanto toda a humanidade, todos os homens, enquanto o próprio Satanás pensava que tinha vencido, enquanto nós estávamos o considerando a Jesus como rejeitado, vencido, oh meu Deus, acabou, os judeus estão desesperados, os discípulos, perdemos a nossa provisão, perdemos aquele que nos faz milagres, que provê as nossas necessidades, enquanto estava o caos estabelecido na terra. Entenda isso que eu vou lhe dizer. Nos céus, no inferno e em todo o universo, Jesus Cristo estava triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Triunfando. Enquanto você e eu pensávamos, morreu, perdeu, fracassou, foi derrotado. No reino espiritual, ele estava vencendo principados e potestades, destruindo ao pecado, aniquilando a Satanás, destruindo toda a força, toda a autoridade, todo o domínio. Ele estava destruindo, vencendo. Aquele momento da sua morte, da sua cruz, estava fazendo que houvesse um reboliço em todo o universo. E enquanto nós achávamos que ele estava sendo derrotado, vencido, fracassado por causa da sua crucificação, Jesus estava triunfando sobre todos eles naquela cruz. E é por isso que você e eu somos libertos do império das trevas, porque ele venceu a todos os nossos inimigos. Ele nos libertou e nos deu nova vida para que nós possamos celebrá-la com alegria, com gratidão, sabedores que somos, que ele, que começou esta boa obra nas nossas vidas, há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te dê a cada dia uma revelação nova do amor dele, do poder dele, da graça dele, e que em todo o tempo você possa desfrutar, porque aquele que começou esta boa obra de salvação, libertação, transformação, santificação na sua vida, ele vai continuar aperfeiçoando-a até o dia, até a volta de Cristo Jesus.